Ele sempre punha um ano, que é mania que ele tinha. E a figura desse quadro são humano em grupo de crianças, e as figuras humanas são crianças meninos, e na cultura que ele está representando, a cultura brasileira de novo, são os jogos infantis, brincadeiras de rodapião, que naquela época era muito comum. Corta. Cena 5, take 6. Pagar aqui. Pintura também? 6. Esse aqui levantou já pode abaixar, né? É. Ação. Essa pintura que nós estamos vendo agora representa a favela. As famosas favelas que nosso país tem. Levanta. A favela foi pintada em 1960. É uma pintura aquache, em cartão. É assinada e datada. A dedicatória no canto inferior esquerdo para Eugênio Fraternalmente Portinari, ele repete, 60. O tema social é a favela, tipos étnicos e íntimos que aparecem nesse quadro, a figura humana, a mulher, e figuras humanas que estão espalhadas pela obra. Em geral, né? Tá. Essa outra tela, Meninos, Peões e Favela, são parte do acervo permanente da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. O maior acervo sacro de Portinari, entre pinturas e frescos, está exposto na igreja de Bom Jesus da Cana Verde, centro da cidade de Batatais, bem no interior do estado de São Paulo, e fica a só 16 quilômetros de Brodowski, que é a sua cidade natal. A obra inclui 2 retratos e são 23 obras de pinturas. Ao visitar o Museu Moderno de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, Portinari se impressiona com uma obra que mudaria para sempre o seu estilo. Guernica, de Pablo Picasso. Corta. Picasso. Guernica. 6, take 1. Ação. Em 1951, uma artista geral faz com que Portinari... Corta. Uma anistia. Ah, é artista. Caraca! Opa, cuidado. Era só pra ver se a Carol tava artista. É anistia, por exemplo. Faz com que volte para o Brasil. Cena 6, take 2, ação. Em 1951, uma anistia geral faz com que Portinari
volta ao Brasil. No mesmo ano, a primeira Bienal de São Paulo. Veja só. Expõe obras de Portinari com destaque em uma sala particular. Olha que bênção, maravilha, né? Para os nossos brasileiros. Mas na década de 50 seria marcado por diversos problemas de saúde. Em 1954, Portinari apresentou uma grave intoxicação. Veja só que pontos chega um artista para a conclusão do seu trabalho. Em virtude, né, da quantidade de chumbo presente nas tintas que ele usava, ele ficou intoxicado. E ele teve prejuízo aí quanto à saúde. Corta. Caraca. Ele vivia caindo pelos corredores, né? É, cadê? Hã? Exatamente. Ficava meio dopado. Cena Cena 7, take 1. Funcionava como entorpecente. Ficava meio dopado. vê sempre sintomas fugindo do Enquadramento. Então, certinho. Cena 7, take 1. Ação. Desobedecendo às ordens médicas, Portinari continuava no seu trabalho, pintando, viajando com frequência para exposições nos Estados Unidos, Europa e principalmente Israel. Mas no começo de 1962, a prefeitura de Barcelona convida Portinari para uma grande exposição, que foi com 200 telas. Trabalhando freneticamente, a intoxicação de Portinari A começa intoxicação, né? Corta. Intoxicação. 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 De novo, vai. Intoxicação. 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 Caraca. Intoxicação. Não. Intoxicação. 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 Vê um sinônimo. Intoxicação. 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 Não. Intoxicação. Intoxicação. Não. Intoxicação. Intoxicação. Pior que qual é o sinônimo de intoxicação? Vamos botar essa palavra aí. Tira, coloca os problemas de saúde. Freneticamente o seu problema de saúde agravou. E já falou de intoxicação, né? Pelo chumbo. Agora, ou se não, substitui ela por um sinônimo. Qual que seria o sinônimo? Então, é isso que eu tô pensando. Eticamente, A intoxicação de Portinari. começa a adoecer. A doença de Portinari começa a tomar proporções fatais. Isso. Porque ele foi Porque, intoxicado. deixa eu ver o que tá antes, deixa eu ver. A doença de Portinari, tá. É quase que doença de pulmão, né? Não. É, Não é fobia. Botar com o pulmão. então vai. Bom, cena 7. Take 2. Take 2. Cena 7, take 2. Ação. Desobedecendo às ordens médicas, Portinari. Corta. O que você falou? Eu errei Portinari. Fica tranquilo. Cena 7, take Tomar 3. água? Não. Take 3. Cena 7, take 3, ação.
Desobedecendo às ordens médicas, Portinari continuava pintando e viajando frequência Volta, corta. Com frequência. com frequência. Ora, tem uns cantos aí que... Cena 7, take 4. Quer que eu fale isso aí? Não, é... Então vamos lá. Take quanto? Pode ir? Cena 7, take 4, ação. Desobedecendo às ordens médicas, Portinari continuava pintando, viajando com frequência. Fazia exposições nos Estados Unidos, Europa, principalmente Israel. Mas no começo de 1962, a prefeitura de Barcelona convidou Portinari para uma grande exposição. Foram com 200 obras, 200 telas. Imagina o que é isso. E ele começou a trabalhar freneticamente e a saúde dele se agravou tremendamente e começou a tomar proporções fatais. No dia 6 de fevereiro do mesmo ano, infelizmente Portinari falece. Ele morre envenenado pelas próprias telas que fizeram o seu sucesso, já que tinha claustrofobia e desmaiou nos corredores de tela. Encontra-se sepultado atualmente, desde que ele faleceu, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Corta. Cena 8, take 1. Cena 8, take 1, ação. O seu filho, João Cândido Portinari, ele que começa, né, a cuidar dos direitos autorais das obras de Portinari. Sim. Em virtude de seu pai, né? Vamos ver um depoimento do próprio filho. Roda aí. Corta. Cena 8, take 2. Cena 8, take 2. Abaixo. Uhum. Cena 8, take 3. Corta. Já foi isso? Já? Assim, porque ela vai copiar. Cena 8, take 3. Certo. Cena 8, take 3. Ação. Como podemos ver, seus trabalhos, né, sempre foi ligado Não, volta. Corta. às suas raízes. Corta. Como Tá ruim podemos ver, demais. sempre foi ligado. Ah, tá ele, não foi os seus trabalhos. Como podemos ver, sempre foi ligado. Você tem que 4, né? Seus trabalhos? Nossa. Ah, não, um depoimento. É... É que botou no filme. Agora eu take 4. Já arrumei. Como pudemos ver, sempre foi ligado às suas raízes. O que você está falando? Você está falando do Portinari? Porque assim, ficou... Ou as obras dele, é isso? O anterior. Aparece um filme como um documentário.
Agora ele volta, acabou o filme, ele tem que voltar. Então, como pudemos ver, ele sempre foi ligado. É isso? É. Ver quem? Como pudemos ver, É isso que O eu tô perguntando. depoimento. É o fala do pai, né? é, Seu filho, Seu quando filho. dos direitos autorais. Seu pai, vamos ver um depoimento do Do próprio filho. Então, o filho. Não Aí é o aparece. filho. Como pudemos ver, ele sempre foi ligado. Não é o filho que faz um depoimento do pai? é o filho fazendo depoimento. Então, aí ele tá falando do pai, então é o Portinari, né? É. Não? Eu não sei, eu não vi esse negócio, hein? Entendeu o Ele que eu tô sempre falando? foi Entendeu o que eu tô ligado. falando? Não, eu vi o documentário, é o filho que aparece Ah. falando da vida do pai, dando depoimento sobre Sim. o pai. Então, é um Portinari que sempre foi Portinari. ligado às suas raízes, certo? 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 Não entendi, Carol, o que você falou. Certo, é isso. O filho está dando Sim. depoimento sobre o pai. Sim. Agora é a volta dele. Acabou o filme, ele tem que fazer. Então ele vai fazer um comentário. Como Um comentário. pudemos ver, ele sempre foi ligado às suas raízes. Ele, o Portinari. Ah, sim, sim. Ah, é isso que eu tô Tá falando. certo, tá certo. Então vamos lá, cena 8, take 4. Gravando. Como pudemos ver, ele sempre foi ligado às suas raízes, né? Uma grande surpresa foi a descoberta de uma pintura mural chamada A Descoberta da Terra, isso de 1949, de Portinari, no edifício da Biblioteca do Congresso, em Washington, D.C. Corta. Descer. Vai descer. Cena 8, take 5. É. Linda essa obra, hein? Parece um starzão lá. Vai direto aí, Luque? Não. Pode cantar aí, Carol. Cena 8, take 5. Gravando. Corta. Cena 9, take 1. Cena 9, take 1. Gravando. As características, se quiser o nosso caro internauta, do Portinari, principais são corta. Corta. Então, As principais características de suas obras, elas retratam questões sociais do Brasil, né? Entendeu? Tá meio estranho isso aqui. Daí eu falei. As principais características das obras dele, né? Tá. O que é? As principais Cafezais, características né? das obras do Portinari são ele retratou as questões sociais As questões sociais do do Brasil, Brasil. utilizando alguns elementos artísticos da arte moderna europeia. Senão fica muito robótico isso. Tá. Não, desculpa, tipo, retratou questões sociais do Brasil. Utilizou elementos artísticos da arte que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Que eu falei ou não? Aonde você acha que está errado, Carol? Não, assim, ele retratou questões sociais do Brasil. Ele utilizou alguns elementos artísticos da arte moderna europeia. É o outro item. É outro item. Estão Suas citando obras os de itens. arte São refletem os itens. As características são tá, arte dois, figurativa, valorização. tá. Você pode enumerar. Primeiro, tá? Segundo, terceiro, para não ficar meio chapado. Tá. Eu acho. Qual que... Gente, o que eu tô Um fazendo pouquinho mais aqui? para cima. Pra cima? Mais para cima. Pode subir. Pode ir. Não, para baixo. Pode Não, ir. pra baixo, Não, Didi, é pra pra baixo. Aí.
Cena 9, aí. Take 1, take 3, 2. Take 2. Didi, você não quer ver como você vai falar antes de gravar? As características principais das obras são... As principais características de suas obras são: ele retratou as questões sociais do Brasil. Segundo, utilizou alguns elementos artísticos da arte moderna europeia. Suas obras de arte refletem a influência do surrealismo, do cubismo, da arte dos muralistas mexicanos. A arte figurativa e valorizando as tradições da pintura. Tá. Então, cena 9, take 2. Tá. Eu acho que assim, não precisava falar assim, ó. O Portinari retratou questões sociais do Brasil, porque assim, as principais características de suas obras são... Não, as obras do Portinari retrataram questões sociais do Brasil. Como pudemos ver, senão fica muito Portinari tipo... Isso, retratou as questões sociais do Brasil. isso, Tá bom. isso. Vamos lá, cena 9, take 2, gravando. Como pudemos ver, Portinari retratou as questões sociais do Brasil. Utilizou alguns elementos artísticos de arte moderna europeia. Suas obras de arte refletem a influência do surrealismo, do cubismo, da arte dos muralistas mexicanos. A arte figurativa, valorizando as tradições da pintura. Corta. Essas observações são muito boas, viu, que você faz, Carol? É que eu comecei a falar agora porque eu achei que Agora fui meio que você grossa. entrou... Não, é assim que eu achei que fui meio grossa. Quando eu falei a primeira vez corta, eu fiquei meio mal. Não, Não, está... é assim mesmo. Então acho que a gente tem que fazer tudo de Não novo. pode Por perdoar. favor. Não pode perdoar. Próxima vez seria mais severa. Por favor, não deixa passar nada. Ixi, aí vocês estão ferrados. Será 10? Cena 10, take 1. Cena 10, take 1. Gravando. Bem, meus caros internautas, o nosso programa está chegando ao fim, mas seria impossível falar, né, das obras desse grande artista plástico que foi Portinari, né? Trabalho que tanto orgulhou o nosso país. Bem, espero que tenham gostado, né, dessa nossa bela homenagem a esse grande artista. E antes de mais nada, agradecemos a toda a produção do programa. Queremos agradecer a você, nosso querido internauta, que nos prestigiou mais uma vez. E vamos pedir as sugestões através do site, né? Corta. Não sei se tem. Agora eu tenho que dizer boa noite. Boa noite. Boa noite, vamos falar mais do vídeo. Então, mas ó, tem o Luigi aqui, ó. Não sei. Gente, por que você não pode ser boa noite, você boa noite? Você vai ficar boa noite. Então, eu não falei boa noite, então você fala boa noite. Você falou boa noite, boa noite. Tá bom. Podia Agora, emendar aqui. Cena... Não é cena 10, take 2. Você fala boa noite. Fala boa noite. Sim. Cena 10, take 2. Valendo. Uma boa noite a todos. E mais um... Fiquem mais um pouquinho. Então Vai, volta. Que isso? Cena 10, take 3. Bom, você pediu pra ficar mais um pouquinho. Não, mas fica mais um pouquinho porque vai ter... Uma boa noite a todos. Fiquem mais um pouquinho que preparamos uma relação das principais obras. Muito obrigada e até a próxima. Ó. Cena 10, take 3. Valendo. Uma boa noite a todos. Não esqueçam, fica mais um pouquinho
que preparamos uma relação para vocês das principais obras. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Boa noite. Corta. Corta. Peraí, agora vai aparecer cena aqui, né? Agora eu... Cena, É legal que acabou aqui o negócio de cena. cena 10. 4. Take 4. Só esse aí? É, levanta essa daí. Cena 10, take 4. Vai. Corta. Tomara que tenha gravado e que eu saí pela metade. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada antes de tudo. Eu acho que está muito alto o monitor. É? Eu tenho que abaixar um pouco. Também acho. Dá uma Eu vou dar uma baixadinha. É. Tá alto demais. Não, tem. Eu vou baixar ele aqui. Ah, tem isso. E abaixo lá em cima também. É, muito bom, viu? A adaptação. Pronto? Prontinho. Carol. Viu como que foi difícil, Carol? Nossa. Mais um pouco. Carol fala bem. Ó. Um dia estarei do outro lado. Aí vocês vão ver como faz. Ah.